Olá, tudo bem? O objetivo dessa aula é discutir um pouquinho o conceito de soluções, falar um pouquinho sobre a classificação das soluções e sobre solubilidade. Lá no final, ainda tem alguns exemplos, de como aplicar esse conceito na resolução de exercícios, ok? Vamos começar. Bom, coloquei os tópicos aqui, mais ou menos nessa ordem, o que a gente vai ver. Definição, o que é uma solução, o coeficiente de solubilidade e como utilizar o coeficiente de solubilidade, do que ele depende, os tipos de solução e exercícios, exemplos, exercícios resolvidos. Bom, solução é qualquer mistura homogênea. Então, as soluções podem ser sólidas, podem ser líquidas, podem ser gasosas, desde que elas tenham uma única fase, então uma mistura em que eu não consigo ver separação de fases, e normalmente as soluções vão ter um solvente e um soluto. Aliás, o soluto eu posso ter mais de um. Quem seria o solvente? Aquela substância que está em maior quantidade e vai dissolver a outra ou as outras, e o soluto é aquela substância em menor quantidade que vai ser dissolvida. Então, aqui existe uma quantidade enorme de possibilidades. Vamos pensar numa solução, por exemplo, gasosa, uma situação em que eu tenho uma solução envolvendo apenas gases. Se eu pensar ali no ar atmosférico, eu posso considerar o ar atmosférico como uma solução. Nessa solução, eu tenho diversos gases. Eu vou ter o gás nitrogênio, que está em maior quantidade, portanto, pode ser considerado solvente. Eu tenho o oxigênio, eu tenho gás carbônico, eu tenho gases nobres, argônio, neônio, enfim, gases poluentes. Então, a atmosfera é uma mistura gasosa. Essa mistura, ela é homogênea, pelo menos, deveria ser. A gente sabe, por exemplo, que quando tem o ar poluído, em alguns lugares a gente consegue ver ali separação de fase, mas se a gente pensar, no ar atmosférico limpo, a gente vai ter uma solução. Outro exemplo, a gente pode ter soluções que são sólidas. Então, eu posso pensar num metal. Eu posso pensar, por exemplo, no bronze. O bronze é uma mistura de metais, é uma mistura homogênea, então a gente chama de liga metálica. O aço também cairia nessa mesma categoria, o ouro 18 quilates, enfim, misturas metálicas, em que eu tenho uma única fase, eu posso considerar então uma solução sólida. Então, coloquei o bronze, mas eu vou citar outros exemplos, a solda, que se utiliza muito para soldar, para emendar circuitos ou fazer peças maiores, enfim. O ouro 18 quilates. Então, estou dando exemplo aqui de soluções que seriam não convencionais, A gente todo mundo acaba associando as soluções com líquidos, E nem sempre. Bom, mas obviamente existem as soluções líquidas, Se nós pegarmos aí, vamos falar alguma coisa que está bem em alta, O tal do álcool 70. O que é esse álcool 70, que se fala tanto, que se procura tanto, que se vendeu aí demais nos últimos tempos? O álcool 70, ele é uma mistura de álcool com água, então ele é uma solução também. Outro exemplo, água mineral. A água mineral, ela não é uma substância pura, O que nós tomamos, a água potável, a água que nós consumimos, é uma água que tem diversas substâncias dissolvidas, desde substâncias gasosas, tem gás carbônico dissolvido na água, até os sais minerais, os carbonatos da vida, fluoreto. Então, água mineral também é um tipo de solução. E aí aqui, inclusive a água mineral é um tipo de solução muito importante, porque são as soluções que nós mais vamos estudar, que são as chamadas soluções aquosas. O que é uma solução aquosa, É uma solução na qual o solvente é água. É o que mais se estuda, Então, solução aquosa é aquela em que o solvente é água. Muito comum, estudaremos demais solvente água, ok?
Para a gente ter um exemplo, eu coloquei aqui um rótulo de água mineral, recortei aí de uma figura qualquer, só para ter uma noção da quantidade de solutos que pode ter dentro de uma solução. Então, a solução aqui, ela é uma solução aquosa, né? E tem várias informações interessantes, né? Aqui em cima, começando pelo pH, então, essa água mineral a 25 graus Celsius tem um pH maior que 7. Relembrando, o pH já foi estudado, né, um tempão atrás. O pH aqui, acima de 7, ele vai ser considerado um pH básico ou alcalino. Então, essa água aqui, ó, tem um pH alcalino. Fala da temperatura na fonte, né? A água foi coletada ali deixa eu apagar aqui, a 28 graus Celsius. Fala da condutividade elétrica. Essa condutividade ela é possível porque a gente tem vários íons dissolvidos, né? Esses íons vão ser capazes de conduzir corrente elétrica, mesmo que, né, muito pouco. Esse resíduo após evaporação significa que eles pegaram uma amostra dessa água, colocaram para evaporar e depois que toda a água foi embora, ainda sobrou essa quantidade aqui, ó, 232,6 miligramas. O que é isso? Ué, são os sais, as substâncias que não são voláteis, que não evaporaram enquanto a água estava indo embora, certo? Enfim, o que tem nessa água aqui? Bicarbonato, fluoreto, cálcio, magnésio, sódio, sulfato, lítio, potássio. Aqui ele está em destaque o contém fluoreto, porque o fluoreto é importante. Quando não tem fluoreto na água, tem que ser adicionado. Nas estações de tratamento de água se faz isso, né? O fluoreto, ele é importante na conservação dos dentes, né? Por lei, por legislação, se acrescenta fluoreto na água. Enfim, mas o que eu quero destacar? Que tudo isso aqui são solutos, enquanto o solvente, neste caso, é a água. Agora, o que eu chamo de solução? A minha solução é a mistura, é a junção, é a mistura toda. Solução é sempre o soluto, ou solutos, né? Mais solvente. Certo? Então, essa é a definição de solução. Solução é uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea vai sempre ter um solvente que dissolve os demais componentes e um soluto ou mais solutos, certo? Bom, continuando, será que eu consigo dissolver a quantidade que eu quiser de soluto num solvente, né? Pensando num exemplo simples, se eu pego um copo com água, a água é meu solvente, e começo a acrescentar sal de cozinha, coloco uma colherada, coloco 2, coloco 3, será que essa dissolução tem algum limite? Então, a solubilidade é o que define quanto eu consigo colocar de soluto num determinado solvente. Ela depende de outras variáveis, então, o que é solubilidade? Pensando de uma maneira grosseira, né, assim, uma maneira de simplificar, solubilidade seria quanto dissolve. Quanto eu consigo dissolver, então, estou colocando entre aspas, porque é uma simplificação, né, grosseira, mas enfim, é quanto dissolve. Quanto eu consigo dissolver de soluto numa determinada quantidade de solvente, mas isso depende de fatores. Um deles, e o mais importante, acredito, temperatura. O outro fator seria a pressão, mas a pressão vai ter uma influência maior, né, uma influência considerável, só se eu estiver falando de gases. Então, eu comento sobre pressão depois, mas a temperatura é o fator aqui primordial. Então, eu posso ter solubilidades diferentes de acordo com a temperatura. Exemplo, e é um exemplo que todo mundo talvez já tenha prestado atenção, mas talvez não tenha associado com solubilidade. Vamos fazer isso agora. Quando eu vou fazer um leite com achocolatado, a temperatura do leite ela é importantíssima. Por quê? Se eu pego um leite gelado e começo a acrescentar achocolatado nele, com poucas colheradas eu já vou ter um monte de bolinhas se formando e começa a ficar difícil dissolver o leite, mesmo que eu mexa bastante. Por quê? A temperatura baixa, no caso do leite, ela não favorece a dissolução do chocolate, do achocolatado.
Conforme eu vou aquecendo o leite, então eu pego o meu leite, coloco lá no micro-ondas ou coloco numa caneca, coloco para aquecer no fogão. Quando eu aumento a temperatura do leite, eu consigo dissolver mais facilmente o achocolatado. Então, aquelas bolinhas, aquela coisa que às vezes estava ali empelotada ali, começa a dissolver. O que eu posso concluir com isso? Que no leite, quanto mais quente o leite tiver, mais fácil vai ser para dissolver achocolatado. Fica mais solúvel, a solubilidade aumenta. Então, para o leite com achocolatado, para essa solução, quanto maior a temperatura, mais fácil de dissolver soluto. Será que é sempre assim? Não é. Cada situação, cada solução vai ter um comportamento. Inclusive, em alguns casos, quando eu aumento a temperatura, fica mais difícil para dissolver os solutos. Vou mostrar isso já já. Mas o importante é, a definição de solubilidade, ela me diz quanto eu consigo dissolver de um determinado soluto num solvente, numa temperatura apropriada. Sempre vai depender da temperatura. Bom, pensando nessa situação de que eu não posso dissolver o quanto eu quiser, que existe um limite para dissolver solutos em solventes, eu consigo classificar as soluções em 3 tipos: as insaturadas, as saturadas e as supersaturadas. Eu vou definir com calma cada uma delas, então a gente vai ver exemplos de cada situação. Mas todas elas dependem do coeficiente de solubilidade, de ter uma compreensão do que é coeficiente de solubilidade. Se eu ainda não atingir o máximo de soluto, a solução ainda está insaturada. Quando eu atinjo o limite, quando eu coloco o máximo de soluto possível, eu digo que a solução está saturada, ela está cheia. E a solução supersaturada, que é um caso especial, né? Uma situação que é difícil de fazer, é uma situação instável, mas também vou mostrar um exemplo. Bom, antes de ver exemplos sobre os tipos de solução, vamos tentar primeiro entender como o coeficiente de solubilidade pode ser apresentado. Pode ser num gráfico, pode ser numa tabela, então eu coloquei 3 exemplos aqui. O primeiro é o coeficiente de solubilidade de um sal específico, então é do cloreto de potássio em água. Vocês vão ver que todas as situações vão ser dadas em água, né? O mais comum, por isso eu falei que as soluções aquosas eram tão importantes. Então, só para colocar aqui, o cloreto de potássio, ele está tendo a solubilidade aqui apresentada em várias temperaturas, solubilidade sempre em água. Então, está dizendo assim, ó, a 0 graus Celsius, eu consigo dissolver em 100 gramas de água, então isso aqui é muito importante, a interpretação do que está sendo dito ali, né? Então, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver, ó, 27 gramas desse sal. Isso se eu tiver a 0 graus Celsius. À medida que a temperatura vai aumentando, para 10 graus Celsius, por exemplo, consigo dissolver 31 gramas desse sal. A temperatura agora dobrou de novo, né? Foi para 20. Consigo dissolver 34 gramas. E assim por diante. Lá em 80 graus, por exemplo, consigo dissolver 51,1 gramas. Essas medidas são experimentais, então alguém foi testando em diversas temperaturas e vendo qual era a solubilidade desse sal em água. Repara que não é uma curva linear. Ó, eu dobrei a temperatura algumas vezes aqui, vou trocar para a caneta aqui, ó. Dobrei a temperatura aqui de 10 para 20 e a solubilidade não dobrou, ela subiu um pouquinho, subiu, né, 3 gramas. Então, o gráfico não é linear, né? Não é dobrando a temperatura que eu dobro a solubilidade, não triplicando que eu triplico, nada disso. E isso é o gráfico, é a tabela específica para o cloreto de potássio. Cada substância se comporta de uma maneira. Então, a solubilidade pode ser dada em tabelas. No segundo exemplo,
a solubilidade de várias substâncias está sendo dada num gráfico. Então, esse gráfico ele é interessante porque ele traz solubilidades de várias substâncias ao mesmo tempo. Ó, eu tenho aqui o nitrato de potássio, o dicromato de potássio, eu tenho o cloreto de sódio. Agora, vamos observar os comportamentos, que eu acho que é o mais interessante nesse gráfico. A curva mais avermelhadinha, né, do nitrato de potássio, é uma curva que sobe bem rapidamente. Então, olha só, a 20 graus Celsius, vou marcar mais ou menos aqui, ó, eu consigo dissolver um pouco mais de 20 gramas desse sal. Quando eu dobro a temperatura para 40, ó, tô subindo aqui bem grosseiramente, eu já consigo dissolver 80 gramas dele, grosseiramente aqui. Então, olha só, esse sal ele responde muito rápido à temperatura, né? À medida que, deixa eu apagar esses rabisquinhos aqui, à medida que a temperatura sobe, a solubilidade sobe muito rapidamente. Agora, vamos só dar uma olhadinha para o sal de cozinha. Olha só, à medida que a temperatura aumenta, né, 20, 40, 60, 80 graus Celsius, a solubilidade permanece praticamente a mesma, ó, próximo de 40 gramas da substância em 100 gramas de água. Então, mesmo aquecendo bastante a água, o máximo que eu vou conseguir dissolver de sal é aproximadamente 40 gramas em cada 100 gramas de água. Não responde muito bem ao aumento da temperatura. Agora, essa última curva aqui, ela é a mais interessante nesse gráfico. Por quê? À medida que a temperatura aumenta, ó, 20, 40, 60, esse sulfato de césio aqui, que também é um tipo de sal, tem a solubilidade cada vez menor. Olha só, em 80 graus eu consigo dissolver só um tiquinho de nada desse sal em 100 gramas de água. Então, cada substância responde de uma maneira, vários exercícios vão ser dados assim, comparando vários sais no mesmo gráfico, e aí a gente pode fazer, né, várias afirmações. Eu posso, por exemplo, vir aqui e encontrar um ponto, deixa eu colocar a caneta, esse ponto aqui, ó, a solubilidade desses dois sais é a mesma. Aqui também, ó, nesse ponto, o sal de cozinha e o nitrato de potássio têm a mesma solubilidade. Então, a gente consegue fazer várias comparações entre substâncias quando o gráfico traz, né, várias informações ao mesmo tempo. Ele é mais completo, mais complexo também para compreender do que quando ele vem em tabela, como no exemplo 1. Então, bem comum exercícios que trazem gráficos de solubilidade e de mais de uma substância ao mesmo tempo. E o terceiro exemplo, ele traz um texto, então é uma solubilidade específica de uma substância numa temperatura dada. Ele diz assim, ó, a solubilidade do dicromato de potássio a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Então, ele deu um valor específico, ó, vale tanto. Agora, uma coisa interessante aqui é que é sempre dado ou para 100 ml de água ou para 100 gramas de água, que acaba sendo o mesmo, né? Porque lembra que a densidade da água é 1 grama por ml, significa que se eu falar 100 gramas de água ou 100 ml de água, eu estou querendo dizer a mesma coisa, é a mesma quantidade. O importante aqui é pensar o seguinte, vamos supor que eu tenha 10 vezes mais água, 1000 ml. Multipliquei por 10 a quantidade de água. A quantidade de sal dissolvida aumenta proporcionalmente. Então, eu vou conseguir colocar 125 gramas por 1000 ml. É proporcional. Assim como se eu pegasse só metade da água, eu também conseguiria dissolver apenas metade do sal. Ali seria 6,25 gramas. Então, é proporcional. Isso vai permitir que a gente faça vários cálculos, né? Variando a quantidade de água e variando, consequentemente, a quantidade de soluto. Bom, agora que nós já vimos, né, como interpretar as informações sobre coeficiente de solubilidade, nós podemos diferenciar aqui os tipos de solução. Eu já coloquei aqui previamente, né, 3 frasquinhos, né, 3 figuras para a gente analisar a respeito do KCl. Eu reproduzi também a tabela aqui. Essa tabela está relacionada ao KCl em água, né? A quantidade desse sal que pode ser dissolvido em 100 gramas de água, em diversas temperaturas. E aí a gente consegue interpretar melhor esse desenho. Então, olha só, as figuras, elas trazem soluções a 20 graus Celsius.
E a tabela nos diz que a 20 graus Celsius a solubilidade do KCl é de 34 gramas em 100 gramas de água. Essa é a informação importante. Então, a gente vai analisar cada uma das figurinhas, dos frascos ali. No primeiro frasco, vou chamar aqui de frasco 1, eu tenho uma solução com 100 gramas de água a 20 graus Celsius e foi adicionada aqui dentro 30 gramas de sal. Nós sabemos que a solubilidade nesta temperatura aqui é de 34 gramas, mas foi colocado apenas 30. Ou seja, essa solução ainda pode receber mais sal, ela é capaz, né, de dissolver uma quantidade ainda maior de sal, mais 4 gramas. Essa solução ela é não saturada ou insaturada, é sinônimo. O que é insaturada? Ela ainda poderia suportar alguma quantidade de soluto. Nesse caso, mais 4 gramas, né, para atingir a solubilidade. Então, insaturada é uma solução que tem uma quantidade de soluto menor do que a capacidade daquela quantidade de solvente. Óbvio, na temperatura que o exercício está dando, que o exemplo está dando. Vamos para a situação número 2. É semelhante, o mesmo recipiente aqui, com 100 gramas de água também, a 20 graus Celsius. E aí foi acrescentado 34 gramas e esse sal está todo dissolvido. Essa solução, ela está no limite, né, de solubilidade. Eu digo que ela é uma solução saturada. Já está escrito ali, mas eu vou escrever novamente aqui embaixo. A solução saturada é uma solução que está cheia. Óbvio, vou colocar entre aspas porque não é o termo correto. Mas cheia ela tem o máximo de soluto que poderia ser colocado ali, sem formar corpo de fundo. Bom, vamos para o exemplo 3 e aí eu explico o que é o corpo de fundo. Na terceira figura, eu continuo colocando 100 gramas de água, já sabendo que a solubilidade nesta temperatura é de 34 gramas, mas você acrescentou uma quantidade maior. Eu vou chutar um exemplo aqui, ó. Supondo que eu tenha vindo aqui e colocado 40 gramas. Joguei 40 gramas de KCl aqui dentro. 34 gramas foram dissolvidas, ó, tá aqui na parte superior, mas o excesso, ou seja, os 6 gramas que eu coloquei a mais, não se dissolvem. Esse sal, esse soluto que não se dissolveu, ele vem aqui para o fundo. A gente vai chamar isso de corpo de fundo, como está ali no texto, ou de precipitado. Precipitado é um sólido que se forma ali dentro da solução. Esse precipitado deposita-se no fundo do recipiente e ele não faz parte da solução. Lembrem-se, a solução é a parte homogênea, é a mistura homogênea. Então, eu posso dizer que nesse frasco número 3, eu tenho uma solução saturada, considerando que a solução é só essa parte superior, e eu tenho um corpo de fundo que não faz parte da solução. Ele pode ser removido, eu posso filtrar, eu posso retirar ele dali. Então, essa aqui é uma solução saturada com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo, que também pode ser chamado de mistura heterogênea, né? A solução é só a parte de cima, aqui em cima eu tenho a solução, a água mais o KCl, e na parte de baixo eu tenho esse precipitado, ou seja, essa mistura é heterogênea, certo? Mas eu posso remover a fase inferior ali, o corpo de fundo. Aí vocês vão me dizer, mas e a supersaturada, né? O que é uma solução supersaturada? Já vou chegar nisso. Só para dar um exemplo aqui com quantidades maiores, vamos pensar o seguinte. Supondo que eu tenho um frasquinho, eu venho aqui e coloco, sei lá, 400 gramas de água. Se eu vier aqui nesse frasquinho, supondo que eu esteja a 20 graus Celsius, né, para seguir o mesmo padrão dos outros exemplos, e se eu colocar aqui 34 gramas? Essa solução é saturada ou insaturada, né? Coloquei 34 gramas, ó, a mesma quantidade que tem aqui na 2. Será que a solução é saturada também? Vamos pensar. A solução que suporta, né, 34 gramas de sal, ela está sendo, a referência aqui é para 100 gramas de água.
Como aqui eu tenho 400 gramas de água, a quantidade para saturar essa solução seria também aqui vezes 4. Como eu não estou colocando, eu estou colocando só um tiquinho, estou colocando só os 34 gramas, essa aqui vai ser uma solução insaturada. Então, tudo depende da quantidade de soluto, da quantidade de solvente e, óbvio, da temperatura em que a solução é feita. Então, essa solução do exemplo, ela é insaturada, porque eu estou colocando 34 gramas, mas em 400 gramas de água. Então, é sempre bom ficar atento, né? Nas quantidades de soluto, de solvente e na temperatura. Bom, o que eu farei agora é explicar a tal da solução supersaturada. Não se atenham tanto a isso, porque não é algo muito comum de acontecer. As soluções supersaturadas, elas são instáveis, né? Não é fácil de produzir uma solução desse tipo em laboratório, né? Em sala de aula, num exemplo em casa, por exemplo, praticamente impossível fazer. Bom, eu repeti de novo a tabelinha aqui para a gente poder acompanhar. É a tabelinha de solubilidade do KCl, certo? Em água. E eu vou citar aqui um exemplo, vou fazer uma situação hipotética. Eu vou pegar um frasquinho, supondo que eu esteja, vou colocar numa temperatura mais alta aqui, 70 graus Celsius, certo? Então, supondo que nesse frasco eu tenha 100 gramas de água, eu vou estar inicialmente a 70 graus Celsius e aí eu quero observar a solubilidade. A 70 graus Celsius dá para colocar 48,3 gramas de KCl em 100 gramas de água. Então, eu vou vir aqui, não vou pegar tudo isso não. Vamos pensar numa situação hipotética em que eu coloque 40 gramas de sal aqui dentro. Esse sal vai se dissolver completamente, lembrando que a solubilidade aqui seria de 48,3, estou colocando apenas 40. Então, eu estou produzindo uma solução insaturada, certo? Eu ainda poderia colocar um pouco mais de sal, mas eu coloquei apenas 40 gramas. Então, insaturada, para 70 graus. E aí eu venho aqui, mexo bastante, dissolvo direitinho esse sal na água, faço essa solução ficar, né, bonitinha, homogênea. E aí eu começo um processo de resfriamento, bem lento. Esse resfriamento, ele tem que acontecer num lugar que não tenha agitação, que eu tenha pouca perturbação, não tenha nem muito barulho. Já já eu vou explicar por quê. Então, eu começo a diminuir essa temperatura lentamente. Eu posso colocar numa superfície mais fria, ou eu posso colocar num banho de gelo, né, num recipiente com gelo, e vou acompanhando essa temperatura diminuindo gradativamente. E aí vou diminuindo, acompanhando o processo bem devagarinho, sem agitar o recipiente. E eu vou fazer essa diminuição até chegar em 20 graus Celsius. Estou propondo uma temperatura. Então, eu vou diminuindo bem devagarinho, até 20 graus Celsius. Só que, a 20 graus Celsius, a solubilidade do KCl em água é 34. A gente já tinha visto isso ali nos exemplos anteriores. O que acontece? Se eu conseguir fazer esse processo muito lentamente, sem perturbações, eu consigo chegar até 20 graus Celsius e manter 40 gramas de sal dissolvido. Se isso acontecer, isso eu falei para vocês que é um processo lento, se eu conseguir ter 40 gramas de sal dissolvido, lembrando que nessa temperatura a solubilidade é apenas 34 gramas, eu vou ter uma quantidade de sal superior à solubilidade a 20 graus Celsius. Olha só, a solubilidade permite, né? Diz que é possível dissolver 34, mas eu consegui, fazendo um processo bem cuidadoso, chegar a 40 gramas de soluto dissolvido. Ou seja, é uma situação especial. E aí eu digo que essa aqui é a tal solução super saturada.
uma situação instável. Isso aqui é muito difícil conseguir e qualquer perturbação externa, por exemplo, venho aqui, ó, e agito. Ou vou no frasco e coloco um cristalzinho de sal lá dentro. Enfim, mexo nessa solução. Qualquer perturbação, vou colocar aqui, ó. Qualquer perturbação externa vai fazer com que essa solução volte, né, para a situação mais comum, mais estável. Ou seja, se eu causar uma perturbação, vai começar a formar um monte de cristalzinho aqui dentro. Deixar em vermelho aqui. Esses cristalzinhos são o quê? São os cristais, né, as moléculas, enfim, de sal que estão se cristalizando, né, que não conseguem mais ficar dissolvidas. Então, como é que isso funciona? Causei uma agitação, começa a formar um monte de cristalzinho, esses cristalzinhos vão vir para o fundo e aí eu tenho, depois de um tempo, né, quando tudo se estabilizar, a solução saturada, mas aí forma-se o corpo de fundo. Lembra-se que dá para dissolver 34 gramas? Então, 6 gramas vão formar o corpo de fundo. E aí, somente os 34 gramas que a solubilidade está dizendo aqui, ó, que é possível ter dissolvidos, vão permanecer em solução. Então, eu passo a ter agora aquela solução saturada com corpo de fundo. Então, a solução supersaturada durou pouquinho, né? Ó, fiz uma situação hipotética aqui para mostrar para vocês o quanto é raro você ter uma solução supersaturada. Depois eu indico algum exemplo para vocês verem, né? Existem muitos vídeos na internet mostrando esse momento aqui, ó, da formação dos cristais. Aqui a gente diz que está acontecendo a cristalização. Opa, cristalização. O que é a cristalização? É quando uma solução começa a formar cristais, porque a solubilidade está ou diminuindo, se eu estiver baixando a temperatura, ou a solução era supersaturada e eu causei alguma perturbação. Então, isso é a formação de cristais. Vários exercícios, várias questões perguntam sobre a formação de cristais, sobre a massa, né, de substância que cristalizou. Nesse caso aqui, o que cristalizou? Os 6 gramas que formaram o corpo de fundo, né? O restante permaneceu dissolvido em solução. Bom, continuando, para que a gente coloque em prática o uso desses conceitos de solubilidade, né, de cristalizar ou não, de formar corpo de fundo, eu trouxe alguns exemplos, alguns exercícios para a gente resolver. Então, vamos lá. Exercício 1. De acordo com esse diagrama, pode-se afirmar que o sal mais solúvel e o menos solúvel nas temperaturas de 10 e 30 graus são. Então, olha só, a gente quer o mais solúvel e o menos solúvel em duas temperaturas diferentes. Então, vamos anotar aqui, ó. A 10 graus Celsius, vamos procurar o mais solúvel. Vou pegar uma caneta para a gente observar o gráfico. O mais solúvel é que consegue se dissolver uma quantidade menor na mesma quantidade de água. Então, vamos lá, ó. Olhando aqui a 10 graus, é como se eu fosse olhando aqui no gráfico, ó. Cheguei aqui. Esse aqui, ó, é o sal menos solúvel. É o sal B. Essa é a curva do sal B. Então, a 10 graus Celsius, o menos solúvel, por assim, ó, menos, é o B. Vamos procurar agora o sal mais solúvel. É só continuar subindo aqui, ó, para analisar no gráfico. Olha só, o sal A solubilidade dele, ó, é 80 gramas em 100 gramas de água. Então, o mais solúvel é o A, o menos solúvel é o B. Agora, a gente faz esse mesmo raciocínio, essa mesma análise, só que a 30 graus Celsius. Vamos localizar o sal mais solúvel e o menos solúvel. Vamos lá, vou pegar outra cor aqui. A 30 graus Celsius. Então, a gente começa aqui subindo no gráfico. Bom, a 30 graus Celsius, o menos solúvel,
é o sal E. Deixa eu arrumar aqui. Sal E. Continuando nessa linha do gráfico, a 30 graus Celsius, o mais solúvel continua sendo o sal A. Então, a 10 graus, A e B, e a 30 graus, A e E. Agora, a gente tem que achar a alternativa correta, ó. A 10 graus, A e B, e a 30 graus, A e E. Letra C de cachorro. Certo? Então, eu poderia fazer várias outras perguntas em relação a esses sais, né? Por exemplo, em que temperatura o sal C e o sal D têm a mesma solubilidade? Então, assim, sabe, procurar interseções entre os gráficos, várias coisas podem ser perguntadas. Questão número 2, ainda sobre o mesmo gráfico, certo? Quando a solubilidade dos sais aumenta com o aquecimento, significa que sua dissolução é endotérmica. Isso aqui é uma informação importante. Normalmente se estuda, né, transformações endotérmicas e exotérmicas quando se fala em mudanças de fase. Por exemplo, quando uma transformação é endotérmica, ela acontece com absorção de calor. Então, quando eu aqueço a água para transformar a água em vapor, é uma transformação endotérmica. A absorção de calor. Já quando uma transformação libera calor, né, ela perde calor, eu chamo de transformação exotérmica ou exotérmica. Então, uma transformação exotérmica ocorre com liberação, com perda de calor. Então, breve revisão aqui. Bom, o que está querendo dizer, né? O que isso tem a ver com o gráfico? Que quando eu tenho um sal como esse E, por exemplo, olha só, à medida que a temperatura aumenta, ele vai ficando cada vez menos solúvel. Então, o calor, ele não favorece a absorção não favorece a dissolução desse sal. Ao passo que, quanto menor a temperatura, ó, quanto mais baixa, aqui em 10 graus, por exemplo, em 0 graus, ele fica cada vez mais solúvel. Então, a solubilidade desse sal, ela é um processo exotérmico. Quanto menos calor, quanto mais baixa a temperatura, mais ele fica solúvel. Agora, se eu pego um sal, por exemplo, vou pegar esse B aqui, que é um caso bem evidente, ó, o gráfico está crescendo rapidão. Quanto maior a temperatura, mais solúvel esse sal se torna. Então, a solubilidade é favorecida pela temperatura cada vez mais alta. Então, o processo é endotérmico. Uma explicação bem grosseira, né? Assim, mas a ideia é mais ou menos essa. Vamos lá. Quando a solubilidade dos sais aumenta com o aquecimento, significa que sua dissolução é endotérmica, ou seja, ocorre absorção de energia durante o processo. De modo inverso, sais cujas solubilidades diminuem com o aquecimento apresentam solubilização exotérmica, por exemplo, o E. Com base nessas informações e consultando o diagrama, conclui-se que um sal de dissolução endotérmica e o outro exotérmica, respectivamente, são. Então, gente, ó, endo. Quase todos os sais são endotérmicos. Esse D aqui, embora não suba muito a temperatura, né, a solubilidade, ele é levemente inclinado para cima ali. Então, ele ainda continua sendo endotérmico. E exotérmico, gente, só tem um caso, que é o E. A temperatura vai diminuindo, vai aumentando para cá, e a solubilidade vai diminuindo. Então, o único sal com solubilização exotérmica é o E, e agora todos os outros servem, né, para dizer que é endotérmica. Até o D serviria. A gente vem aqui, bom, o único que tem o E aqui no final é a alternativa D, que diz que o sal C também tem, né, a solubilidade ali dependendo positivamente da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais solúvel. Ó, C tá subindo e aqui E.
Ok, então análise de gráfico e, né, relembrar o que é transformação endo ou exotérmica. Questão número 3. Agora essa questão ela está utilizando aquele terceiro exemplo, né, que eu falei de apresentação de solubilidade, que é uma informação no próprio texto, né? Diz assim: a solubilidade do oxalato de cálcio a 20 graus Celsius é de 33 gramas por 100 gramas de água. Vamos guardar essa informação. Então, ó, a 20 graus Celsius, a solubilidade é 33 gramas do tal sal, né, do oxalato ali, em 100 gramas de água. E ele diz o seguinte: qual a massa em gramas desse sal depositada no fundo do recipiente quando 100 gramas de oxalato são adicionados a 200 gramas de água? Então, isso considerando ainda 20 graus Celsius. O que a gente tem que pensar? Na proporcionalidade. Ó, em 100 gramas de água é possível dissolver 33 gramas desse sal. Eu vou escrever a fórmula dele, CaC2O4. O exercício quer saber o que vai acontecer se eu dissolver em 200 gramas de água 100 gramas do sal. A primeira coisa é saber, dá para dissolver 100 gramas de oxalato em 200 gramas de água? Lembra que eu falei agora um pouco da proporcionalidade. Ó, em 100 gramas de água, dissolvo 33. Se eu dobrar a quantidade de água, eu dissolvo 66, o dobro de sal. Então, se eu fizer um desenho aqui para representar essa situação, em 200 gramas de água, dá para dissolver apenas 66 gramas de sal. E o que acontece se eu colocar 100? Ué, vou lá, 100 menos 66, vamos fazer essa conta. Porque essa diferença é o sal que não se dissolve. Então, ó, 6 para 10 aqui dá 4, 7 para 10 aqui, 34. Ou seja, 34 gramas não vão conseguir ser dissolvidos e vão ficar aqui no fundo. Eu tenho 34 gramas não de sal, né? Não dissolvido. O que o exercício quer saber? A massa em gramas de sal que se deposita no fundo do recipiente. 34 gramas, que é a quantidade que está excedendo o valor máximo. Dá para dissolver 66? Se eu colocar 67, já vai ter 1 grama a mais, que vai para o fundo do recipiente. Se eu colocar 100 gramas, como o exercício propôs, eu vou conseguir colocar, né, apenas 66 em água, o restante vai para o fundo do recipiente. Esse é o precipitado, ou corpo de fundo. Quarto caso, quarto exemplo. Analise o diagrama de solubilidade do nitrato de potássio. Tá ali, ó, KNO3 em 100 gramas de água, e responda as questões a seguir. Em um frasco contendo 400 gramas de água, a 90 graus Celsius foi adicionada uma massa de KNO3 suficiente para produzir uma solução saturada. Se a solução está saturada, ela está no seu limite, né? Não é possível colocar mais nada. Se colocar, vai formar corpo de fundo. A seguir, essa solução foi resfriada até 10 graus Celsius, resultando num sistema heterogêneo que posteriormente foi filtrado. Esse sistema heterogêneo, ele é o corpo de fundo que se formou e ele está dizendo aí que ele foi removido. Qual a massa adicionada aos 400 gramas de água no início do exercício, né, do experimento? Vamos lá, vamos pegar dados da questão. 400 gramas de água a 90 graus Celsius. Vamos procurar o 90 graus Celsius? Está aqui, ó. A gente vai encontrar a informação aqui. 90 graus Celsius, dá para dissolver 200 gramas do KNO3. Então, vamos lá. Em 100 gramas de água,
Deixa eu organizar isso melhor aqui, que ficou feio. Em 100 gramas de água, a gente consegue dissolver 200 gramas de KNO3. Está escrito ali na informação do gráfico. Mas o exercício me diz que a quantidade de água que foi, separada ali, foi colocada no frasco, é de 400 gramas. Então, a quantidade de substância de sal para saturar essa quantidade de água é X, regra de 3. Vou fazer ali 200 vezes 400, vou dividir por 100. Ou, gente, pensar simplesmente que eu multipliquei por 4, né? Então, aqui, 800 gramas de KNO3. Qual a massa adicionada aos 400 gramas de água no início do experimento? 800 gramas. Respondido. Já pegando a informação aqui do exercício, não vamos nos esquecer que ele diz o seguinte: a seguir, a solução é resfriada até 10 graus Celsius. Vamos aqui no 10 graus Celsius, ó, tá aqui. 10 graus Celsius, ó o gráfico aqui. Dá para dissolver apenas 20 gramas. Então, a 10 graus Celsius, 20 gramas em 100 gramas de água. E aí ele está dizendo que o sal que estava em excesso foi removido por filtração. Bom, qual é a massa de KNO3 que permanece dissolvida depois que a solução foi resfriada a 10 graus Celsius? Lembra-se lá, ó, a 10 graus Celsius, dava para dissolver 20 gramas de KNO3, acabei de pegar no gráfico, em 100 gramas de água. Mas a solução que ele fez tinha 400 gramas de água. Então, a gente consegue calcular aqui qual é a quantidade de sal que dá para ficar dissolvido. Então, a gente vai lá, vamos fazer a conta aqui. A gente vai achar o valor de x multiplicando 400 por 20 e dividindo por 100. Regra de 3 aqui, né? Eu vou cancelar esse zero com esse zero. Eu vou ficar com 2 vezes 4, 8. Então, ó, 80 gramas de KNO3. Qual a massa de KNO3 que permanece dissolvida? 80 gramas. Lembra-se lá do item A que tinham sido dissolvidos 800 gramas. Ao filtrar o sistema a 10 graus Celsius, qual a massa de sal que fica retida no filtro? Ué, tinha 800 gramas. Apenas 80 agora continuam dissolvidos. 80 continuam dissolvidos. Quanto que não está dissolvido que vai ser removido pela filtração? Ué, 800 menos os 80 que estão dissolvidos. 720 gramas. Então, ó, o que foi removido na filtração foi tudo aquilo que não estava mais dissolvido, ou seja, 720 gramas foram removidos da solução. Exemplo 5. Uma solução saturada de NH4Cl, ou seja, cloreto de amônio, foi preparada a 80 graus Celsius. Então, olha só, 80 graus Celsius, vou aqui xeretar já no gráfico, eu consigo dissolver 60 gramas dessa substância em 100 gramas de água. Então, anotando, a 80 graus Celsius, a solubilidade é de 60 gramas em 100 gramas de água. Só que ele fala ali que usou 200 gramas. Então, já vamos pensar na quantidade aqui, que é o dobro. Ó, em 200 gramas de água, dá para dissolver 120 gramas da substância, né? Já estou achando aqui quanto que tinha dissolvido. Ah, como que eu posso afirmar que é 120 gramas? Ué, se a solução é saturada, ela tem o máximo dissoluto. Posteriormente, essa solução sofre um resfriamento sob agitação até atingir 40 graus Celsius. Se ele está agitando ali, gente, não vai formar solução supersaturada, viu? Muito provavelmente vai formar uma solução com corpo de fundo. Mas vamos lá, 40 graus Celsius, a solubilidade cai para 40 gramas. 40 gramas mais
Isso para 100 gramas de água. Lembra que eu não tenho só 100 gramas de água, eu tenho 200, né? Eu estou resfriando a mesma solução ali da primeira parte. Qual que é a quantidade que dá para dissolver? Dá para dissolver 80 gramas. Então, olha só, eu começo com uma solução que tinha 120 gramas de sal dissolvido, desse cloreto de amônio, e com o tempo, né, eu fui resfriando, resfriando, resfriando até 40 graus. Mas em 40 graus, só dá para continuar com 80 gramas dissolvidos. Vamos para a pergunta? Determine a massa de sal depositada nesse processo. Depositada por quê? Depois que eu resfriar, vai ter um tanto de sal que vai para o fundo do recipiente. Vamos fazer a conta. Eu coloquei 120, mas só dá para continuar com 80 dissolvido. Quanto que vai para o fundo do recipiente? Então, a gente faz conta aqui, 8, 9, 10, 11, 12. 40 gramas, ou seja, 40 gramas vai formar cristal, vai formar corpo de fundo, vai formar precipitado. Vai para o fundo do recipiente, ok? Bom, eu acho que chega de exemplos, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. E agora o importante é tentar aplicar esses conceitos, né? Essas ideias de proporcionalidade, de dependência da temperatura em exercícios. Existem casos específicos para quando a gente está falando de gases dissolvidos em água, mas isso pode ser dito numa outra oportunidade. Muito obrigada.